Alô! Seja bem-vindo ao segundo episódio da Jornada da Luz. Aqui eu falo sobre dores emocionais de pessoas e hoje eu vou falar sobre o tema não consigo cumprir os meus objetivos. Para quem não me conhece, eu sou a Rafaela e hoje é o tema do nosso episódio. Uma das principais perguntas que me fazem é: faz sentido eu fazer os meus objetivos no final do ano, ou semestralmente, ou trimestralmente? Sim, faz sentido se tu os cumprires, ou não faz sentido se tu não os cumprires. Portanto, depende. Depende da situação, depende da pessoa. Mas essencialmente depende se tu cumpres ou se tu não cumpres. Porque se tu cumprires, então foi um tempo bem perdido, não é? Um tempo bem perdido. Foi uma boa perca de tempo. Se tu não cumprires, então foi uma perca de tempo. Portanto, importa que tu tenhas isto em mente, que é importante sim definir objetivos se tu estiveres disposto a cumpri-los, porque se tu não estiveres disposto a cumpri-los, mais vale não perderes tempo a fazê-los e fazeres outras coisas que sejam mais importantes para ti. Um dado muito importante que eu te queria passar é que apenas 4% dos 100% é que concretiza os objetivos que define no final do ano. Portanto, dos 100%, 96% não cumpre com os objetivos que definiu no dia 31. E o que acontece é que às vezes é logo a primeira semana de janeiro e já não estão a cumprir o objetivo típico que toda a gente mete. Quase toda a gente mete no final do ano. É aquele: eu vou para o ginásio em janeiro. E passa janeiro. Inscreveram-se no ginásio na primeira semana, não é? Estávamos a esquecer dessa parte. Mas passa janeiro. E depois, afinal, já não. Portanto, O que eu te queria dizer é que é isto. De que lado é que tu queres estar? Queres estar do lado das pessoas que cumprem ou queres estar do lado das pessoas que não cumprem? Tu é que escolhes. Portanto, aqui é uma parte importante para nós refletirmos sobre de que lado é que eu quero estar. Mas depois existem várias razões e vários motivos para os quais as pessoas não conseguem cumprir os seus objetivos. Portanto, isto, a grande parte não cumpre, não é só porque sim. Porque se fosse fácil cumprir, toda a gente cumpriria, não é? Quero acreditar eu. Que se nós definirmos é algo que nós queremos, então se fosse fácil, toda a gente cumpriria. Muito importante também de eu te passar aqui nesta aula é o seguinte: há uma diferença entre objetivos e sonhos. Portanto, os objetivos normalmente são coisas tangíveis, são coisas que podem acontecer. São metas que nós estabelecemos que efetivamente vão poder acontecer num futuro. Portanto, é algo que pode acontecer, não é algo completamente descabido. Os sonhos já não. Já são associados a coisas ilusórias, não tangíveis, que possivelmente podem ou não acontecer, dependendo se os sonhos depois se tornam objetivos ou se não. Portanto, normalmente os sonhos são associados a coisas hipotéticas. E se vocês forem ver a definição mesmo ao dicionário, é essa a definição que lá está. É algo hipotético, ilusório, que não aconteceu na realidade. Portanto, é algo que está fora da nossa visão daquilo que nós temos neste momento. Um exemplo muito concreto de um objetivo é, por exemplo, vou comprar um carro no próximo ano. Um exemplo de um sonho já vai depender muito de cada pessoa, mas pode ser algo, sei lá, eu quero que o meu cão comece a voar. Não vai dar, coitadinho do bicho. Claro que é um exemplo descabido, mas existem outros exemplos que se podem vir a tornar realidade. Por exemplo, um sonho pode ser também para alguém ter um carro no próximo ano. A pessoa pode estar numa situação financeira que seja impossível no próximo ano ter um carro, portanto isso é apenas um sonho. Agora eu quero-te passar um exemplo muito, muito, muito engraçado acerca de como é que nós atingimos um objetivo ou então uma meta. Uma estrutura muito engraçada para eu te explicar o que é estruturar um objetivo que me foi dado por um mentor meu. É a ideia de que estruturar um objetivo é como se fosse uma boca de um crocodilo.
Estás a ver uma boca de um crocodilo. Aqui tens o teu objetivo e aqui tens o teu sonho. Ou ao contrário, como tu quiseres. Portanto, tens aqui o teu objetivo e tens aqui o teu sonho. A ideia é que nós comecemos a olhar para dentro do sonho todos os dias, a viver aquele sonho, a sentirmos naquele sonho. Agora, dando o exemplo do carro, imagina que tu queres ter o carro todos os dias, sentiste dentro do carro, sentiste a conduzir o carro, imaginas como é que ele vai ser, o cheiro que ele vai ter, sentires as mãos no volante. E o sonho, daqui a muito pouquinho tempo, o que acontece é que aconteceu. E esta analogia serve para te explicar que quando o nosso cérebro pensa, sente e age em consonância com aquilo que nós estamos a imaginar, o que ele vê na realidade é que aquilo está a acontecer. Isto porquê? Porque o nosso cérebro não faz a distinção daquilo que é um sonho, daquilo que é imaginação, para aquilo que é a realidade. Então o que acontece é que parece que as coisas no nosso caminho começam-se a alinhar até que aquilo começa a acontecer. Por isso é que é tão importante o exercício da mentalização. Eu não sei se tu alguma vez ouviste falar, eu não sei se tu sabes do que é, mas muito resumidamente é isto que eu acabei de te explicar aqui. É pensar, sentir, ver e viver aquela emoção como se ela estivesse naquele momento a acontecer. E acredita, acredita porque eu podia dar-te 1001 histórias para um exemplo disto. Se quiseres eu vou-te dar uma, só uma, vou-te dar um exemplo então. Um exemplo de um exercício que deu certo, mas acredita, podia falar-te todos os dias porque eu faço esta prática diariamente e sei de pessoas que também a fazem e da força que este exercício tem na vida das pessoas, porque a verdade é que só quando tu aplicas é que tu entendes aquilo que eu te estou a explicar. Então, um exemplo que eu te vou dar para esta situação é o seguinte. Quando eu me mudei aqui para esta casa, uns tempos antes eu já estava à procura de casas e comecei a ver, vi esta casa e comecei a imaginar, eu queria que a minha cozinha fosse assim, tivesse um balcão. Não consegui imaginar muito bem a sala, depois há aquelas coisas que dá bloqueio. Consegui imaginar mais ou menos o meu quarto. Mas às tantas a casa apareceu-me na internet. E eu vi, olha a minha cozinha. A cozinha que eu estava a imaginar. Este é aquele momento em que há pessoas que vão fugir e achar que eu estou a inventar ou que eu estou maluca. Mas não, foi mesmo verdade. Eu vi a foto da cozinha e depois comecei a imaginar como se estivesse aqui na casa. Nunca, assim, para quem me conhece pessoalmente, sabe perfeitamente que praticamente não seria possível eu estar aqui. A verdade é que, olhem, as coisas alinharam-se, não sei muito bem como, e a verdade e a realidade é que eu estou aqui. Passado quanto tempo? Acho que foi um mês e tal, que nós conseguimos vir para aqui e mudarmos. Antes disso houve muitos percalços pelo meio, não foi assim tão direto, não foi uma linha tão contínua. Talvez um dia eu te explique os percalços todos que existiram, mas só para tu perceberes, isto é um exemplo de uma coisa muito poderosa. Eu ia dizer simples, mas não, é algo poderoso, que é um exemplo de um exercício de mentalização, mas não só, obviamente. Eu tive-me que mexer, porque assim, não adianta de nada eu imaginar a casa XPTO, YZ, não sei o quê, ficar à espera que o gajo me ligue e diga assim: olha, a casa é sua. E eu, não dá, malta, né? Não dá. Portanto, eu tive que me mexer muito, não foi fácil, não foi à primeira, não foi à segunda. Tudo isto para dizer o quê? Também não basta só nós acharmos que vamos imaginar alguma coisa e de repente a coisa cai-nos nas mãos, não é? Portanto, nós também temos que fazer por tê-lo. Também temos que fazer e ter. Portanto, tudo isto para quê? Para vos explicar um bocadinho o que é um exercício de mentalização. Não era o principal objetivo aqui da nossa conversa, mas ficam já então com um exemplo para vocês verem na vossa vida se alguma vez isto aconteceu, se alguma vez vocês imaginaram alguma coisa que vocês queriam muito e depois tiveram aquela coisa.
Isto acontece muito com as mamás, mas também acontece muito com outros sonhos que nós tornamos realidade. E se vocês pensarem isto acontece muitas, muitas, muitas vezes. Agora então, porquê que é importante nós definirmos objetivos? Eu estava lá em cima a dizer que para algumas pessoas sim, faz sentido, para outras pessoas não faz sentido. Mas porquê que é importante nós definirmos objetivos? É assim, os objetivos, para além de nos darem algum sentido, são como um combustível. É como o combustível do carro. Se nós não tivermos combustível, nós não andamos, vamos ficar parados. E então, aqui no caso, eu quero associar o combustível aos nossos objetivos. Quando nós temos um objetivo em mente, quando nós temos um foco, quando nós temos uma direção, é mais fácil de nós irmos, nós fazermos aquilo que tem de ser feito. De nós arriscarmos, de nós simplesmente irmos e fazermos aquilo que temos que fazer. Outra questão pela qual também é importante nós definirmos objetivos é para diariamente nos lembrarem, ou seja, para serem este combustível que eu estava a falar, para diariamente nos lembrarem do que é que nós temos que fazer. Portanto, vai haver dias em que eu vou estar mal disposta, vai haver dias em que não me vai apetecer, vai haver dias em que eu não estou nem para aí virada, vai haver dias em que vai haver outras coisas mais interessantes a fazer, uns convites mais interessantes para ir, umas festas, videochamadas e outras coisas para ver na internet. Há sempre outras coisas mais importantes se nós não soubermos definir aquilo que verdadeiramente é importante para nós. Portanto, uma outra coisa que eu queria realçar é isto, é que os objetivos ajudam-te a andar para a frente, a ir encontrar aquilo que tu queres ter. Agora, outra razão pela qual, e para mim, eu acho que esta é a razão mais importante pela qual eu defino, e a maior parte das pessoas define objetivos. É assim, o ser humano tem uma necessidade, toda a gente tem esta necessidade, é a necessidade de se sentir em evolução, de se sentir em crescimento. E o facto de nós definirmos objetivos, o facto de nós definirmos metas a atingir, fazem com que nós sintamos que estamos nessa evolução, que estamos a crescer. É uma necessidade básica. Então, os sonhos vão-nos ajudar a isso, os objetivos vão-nos ajudar a isso, vão-nos ajudar a ir mais além, a sonhar até coisas que eu não faço ideia como é que eu vou atingir aquilo, mas eu vou tentar, eu vou mexer, eu vou fazer, eu vou dar tudo de mim para conseguir chegar lá. Então essa para mim é uma das coisas mais importantes. A outra, mais importante, é o facto dos sonhos nos obrigarem a olhar para nós. Porque não dá para nós definirmos sonhos de outras pessoas, ou melhor, dá. A maior parte das vezes isto também acontece, que é nós definirmos sonhos que outras pessoas têm, que não são necessariamente os sonhos que nós temos. Nós definimos os sonhos, porque o meu pai quer que eu seja, porque a minha mãe quer que eu seja, porque o meu namorado quer que eu seja, porque não sei quem quer que eu viva, porque os meus filhos, porque para os meus filhos é melhor que eu faça isto, é melhor que eu faça aquilo. Portanto, os sonhos vão-te obrigar a olhar para ti, vão-te obrigar a pensares por ti, vão-te obrigar a parar e a olhar para aquilo que tu verdadeiramente queres. E para mim, eu disse que era o anterior, mas para mim este é ainda mais forte do que o anterior. Eu saber exatamente aquilo que eu quero. E porque isso ninguém pode fazer por ti, ninguém. Há tarefas que tu podes delegar, dar a alguém para fazer, pedir a alguém para fazer, mas esta tarefa, sonhar e dizer aquilo que tu queres, ninguém pode fazer por ti, é algo que é único. E então outra característica dos objetivos é que te obrigam também a olhar para dentro no sentido de quem é que eu sou, o que é que eu quero. E esta para mim é assim muito poderosa. Normalmente quando nos dizem quem é que eu sou, a nossa tendência é dizer assim: eu sou a Rafaela, tenho a idade que eu tenho, o sítio onde eu moro, faço isto, e esquecemos de dizer o que é que eu sou, os meus sonhos, o que é que eu ambiciono, o que é que eu quero ter, o que é que me alimenta no meu dia-a-dia, o que é que me faz sorrir. E então para mim os objetivos são muito ligados a esta parte, não só ao nosso combustível para o nosso dia-a-dia, mas também àquilo que eu sou, àquilo que eu quero ter, aos meus sonhos, aos meus objetivos, às minhas ambições. E meninas e meninos, ambições não necessariamente é algo mau.
ok? Na maior parte das vezes, ambições, se usadas corretamente, são coisas boas, são coisas que te fazem subir, são coisas que te fazem sentir que estás em crescimento. E por isso são tão importantes. Outra coisa que também os sonhos e os objetivos nos trazem é alimentar aquela necessidade que o ser humano também tem. Alguns mais do que outros. E alguns até preferem manter-se ali no seu ninho. Mas é a necessidade da mudança. Nós também temos necessidade de sentir, de mudar, de fazer coisas novas experiências. Algumas pessoas lá está preferem estar mais no seu ninho, mas de um modo geral toda a gente tem esta necessidade de alguma forma. Uns em algumas situações da vida, outros noutras situações, alguns numas alturas mais vincada, noutras nem tanto. Alguns é na área profissional, outros é na área pessoal, portanto depende muito de pessoa para pessoa. Mas é uma necessidade que nós temos, é uma necessidade de mudança e de fazer coisas novas, de experimentar coisas novas. É a nossa necessidade da incerteza. Nós não sabemos o que é que está para lá daquilo que vem. Então é outra necessidade que acaba por ser preenchida com os nossos sonhos, quando nós definimos algo que à partida parece que não vai ser atingível. Então os sonhos trazem-nos essa necessidade também. E por último, eu queria reforçar, então, algo que eu já falei antes, mas agora eu queria reforçar num outro ponto. E se tiveres a apontar, escreve. Tenho aqui dicas de ouro. Que é o seguinte: os objetivos trazem sentido à tua vida. Quando tu olhas para os teus objetivos, tu dizes, ok, é isto que eu quero conquistar, é isto que eu vou ter. E no ano a seguir, 2 anos a seguir, 3 anos a seguir, quando olhas para aquilo, parece que as coisas se alinharam e fez todo sentido tu teres definido aquilo e aquilo que tu conquistaste. Por isso, é algo que eu também queria reforçar, é isso que os objetivos acabam por trazer sentido à vida, então acabam por nos preencher. E agora eu vou voltar lá em cima, ou melhor, lá atrás, naquela altura em que eu falei assim, que o tema da nossa conversa era: não consigo cumprir os meus objetivos. Lembram-se? Pois, é assim, não consigo cumprir os objetivos nenhuns, não consegues cumprir nenhum. Ok, então se assim for, é algo grave, porque foste tu que os definiste. Portanto, existem várias causas para isto acontecer. Os objetivos podem ser sonhos, pode ser uma coisa demasiado hipotética que tu não consigas ver como é que tu vais atingir aquilo, então ficas estagnado. Com o medo que eu falei aqui há umas aulas atrás, ficas estagnado, ficas parado e não consegues andar para a frente. Mas também pode estar relacionado com não teres desenvolvido a verdadeira importância que aquilo tem para ti. Quando nós definimos algo, lá está, que não é algo que nós verdadeiramente queremos, isto é muito fácil de nós definirmos. Podes estar a pensar, como assim? Vou definir algo que não quero? Não, é muito fácil. Basta às vezes seres influenciado por alguma coisa que tu ouves, por alguma coisa que tu vês e que naquela altura faça sentido para ti. Tu pegas no papel a escrever, estás a escrever aquilo que na verdade é algo que tu não queres assim tanto. Outras vezes é algo que tu queres, mas não desenvolveste verdadeiramente aquela importância, porque aquilo é para ti é tão importante, quais são as consequências que aquilo vai ter na tua vida se tu não fizeres aquilo. Portanto, há várias causas para nós não cumprirmos os objetivos. E para tu não saís daqui deste vídeo a dizeres bem grande coisa que ela veio aqui dizer, explicou-me o que eram os objetivos, os sonhos, isso eu até já sabia mais ou menos. Ok, o que é que eu faço com isto? Então eu vou dar algumas dicas do que tu podes fazer para começares a cumprir os teus objetivos. Estas são dicas que eu partilho com os meus coaches, são dicas que eu partilho com as pessoas que vêm ter comigo e perguntar-me como é que eu consigo e como é que eu posso atingir os meus objetivos. Portanto, aqui ficam, se tiveres um papel e uma caneta na mão, pega e aponta tudo, porque são dicas de ouro. Portanto, antes de mais, o primeiro passo, aquele passo mesmo importante, é assim, a primeira coisa que tu tens mesmo que fazer para conseguires cumprir os teus objetivos, sabes qual é? Sentar o cozinho na cadeira, pegar um papel e uma caneta e parar. É isso. Não estou a brincar. É o primeiro passo. Porquê?
nós no nosso dia a dia andamos tão na nossa rotina, andamos tão envolvidos em tudo que é assim, tu podes até estar no carro, ouvir música e a pensar, eu gostava de ter aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. Mas não vai ter o mesmo impacto do que se tu parares, sentares-te, pegares uma folha e disseres assim, não, agora vou definir os meus objetivos, aquilo que eu quero. E não é que estamos numa altura ótima para o fazer, portanto, está aqui mesmo à porta o ano novo, portanto, se faz sentido, aproveita já este vídeo, pega na tua caneta, pega no teu papel e define aquilo que tu consideras que para ti que são as tuas metas a atingir no próximo ano. Então agora aponta esta dica de ouro a sério. Esta dica para mim é de ouro e é completamente transformadora. Parece mesmo simples, mas quando aplicada, ela tem mesmo um impacto enorme. Que é o seguinte: imagina, eu vou-te dar um exemplo, depois vou-te explicar, porque acho que é mais simples se tu entenderes e visualizares. Vou dar a dica novamente do objetivo de comprar um carro. Então imaginem que eu, no próximo ano, quero comprar um carro. Ok? Um carro que será, sei lá, caríssimo. O valor não interessa assim muito. Mas só para tu entenderes, é um valor que eu neste momento, se me dissesse assim, daqui a um ano vais ter aquele carro, na minha cabeça é impossível, é inconcebível eu ter aquele valor, porque eu não tenho, porque eu não ganho, porque eu não tenho nenhuma renda extra, nada que não consigo ter empréstimos, nada para ter aquele carro. Então, para mim é inconcebível. O que é que nós podemos fazer? Desconstruir aquele objetivo. Então, imagina, eu vou definir o meu objetivo para o final do ano, portanto, eu quero no final do ano, em dezembro, comprar o carro XYZ, daquela marca XPTO, com os bancos assim assado, com a cor branca, que eu adoro, dos carros, com a cor que tu quiseres, com aquelas funcionalidades todas. E agora, então o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma divisão dos meus objetivos, de forma a que no final do ano eles possam ser atingíveis. Como assim? Ok, aquele valor neste momento para mim é completamente inconcebível de ter, mas e se eu dividir o valor do carro pelos meses? Ok? Todos os meses uma quantia pequenina, dentro sempre daquilo que é o meu orçamento, neste caso estou a dizer como se fosse um objetivo meu, eu vou dividir por meses. Mesmo assim não vai dar. Mesmo assim não vai dar. Portanto, é um problema daqueles. Mesmo assim não vai dar. É impossível que eu no final do ano tenha aquele carro. Então o que é que eu vou fazer? Bem, ok, eu vou meter esta renda, vou chamar assim uma renda, a sair todos os meses para eu juntar dinheiro para o carro. Além disso, o que é que eu posso fazer? Olha, vou arranjar, sei lá, um part-time. Como é algo que eu não sei como é que vou atingir, olha, eu vou arranjar mais um part-time para juntar dinheiro para o carro. Então eu já sei, a minha próxima ação qual é? Arranjar um part-time. E eu defino, sei lá, que em janeiro eu vou arranjar um part-time. Vou começar agora já à procura. Em janeiro encontro part-time. Começo a trabalhar, imagina, em fevereiro. Em fevereiro, para além da renda extra que eu já defini, ainda vou ganhar o valor do ordenado. E, assim, já vou conseguir ter o carro. Agora vou passar a explicar a história toda assim, de uma outra perspectiva. Claro que a ideia, quando eu falo em comprar um carro, é algo que tu consegues ver e que tu consegues logo visualizar. Quando eu falo em arranjar outras soluções, neste caso era a minha solução. Pode não ser a tua, pode, ok, isso é fácil para ti, podes arranjar ou tens tempo ou isto ou aquilo. Também não é verdade que eu tenha tempo, mas não é verdade que eu tenha assim tanto tempo para arranjar um part-time para comprar um carro. Mas imaginem que esse é um dos meus objetivos. Então eu vou ter que arranjar tempo para o atingir, não é? Portanto, isso é uma coisa muito importante que nós devemos também ter em atenção. É assim, não vale a pena eu sonhar se eu não estiver disposta a pôr em prática. E lembram-se em cima quando eu falei de algumas causas pelas quais as pessoas não cumprem. Às vezes é porque nós não estamos dispostos às consequências que aquele objetivo também nos traz. E então, uma coisa que ajuda imenso, isto ajuda não só na definição de metas, mas também te ajuda na resolução dos teus problemas, que é tu de repartires o objetivo maior em objetivos pequeninos, mais fáceis de atingir. Neste caso da compra do carro, eu dividi, para além das rendas mensais, dividi também num outro objetivo, que seria arranjar mais um part-time, para eu conseguir atingir o meu objetivo final. E aqui eu poderia adicionar muitas outras coisas, eu poderia colocar uma outra meta, sei lá, ir pedir um empréstimo ao banco,
poderia adicionar outros tipos de metas ou outros tipos de objetivos que seriam objetivos pequeninos para atingir aquele objetivo maior. E todos os meses eu vou checar. Olha, eu este mês coloquei de lado aquela parcela assim, então estou no caminho para ter o meu objetivo final. Percebes? Isto ajuda-te muito no teu dia a dia. Se tu pensares desta forma, se tu estruturares, é como se o teu cérebro se organizasse e tu, ok, eu não vou conseguir ter um carro no final do ano, mas se eu fizer isto, e isto, e isto, e isto, e isto, e isto, então talvez eu consiga. Esta é uma das dicas que eu tenho para ti, por isso guarda bem. Agora, a segunda dica que eu tenho para ti, esta aqui é uma dica que eu também já utilizo há algum tempo, que me foi passada também num livro que eu li, e é uma dica que para mim também foi muito transformadora. É de tu, eu faço de manhã, mas tu podes fazer quando for mais, quando para ti fizer mais sentido, que é de manhã eu tenho o meu telemóvel no bloco de notas, e agora, meu Deus, ainda me roubou um telemóvel, só para ver os meus objetivos. Estou a brincar. Eu tenho no meu telemóvel, no bloco de notas, os meus objetivos diários, semanais e mensais. Eu faço assim a divisão, mas tu podes fazer como quiseres. E eu diariamente vou ler aqueles objetivos que eu tenho e diariamente lembro-me deles. Relembro-me, olha, estou a fazer isto por causa disto. Portanto, eu defino não só o meu objetivo, mas também a ação pela qual eu estou a ter, a ação que eu estou a ter que vai me levar àquele objetivo, percebes? E então isto também me ajuda a ter assim uma visão diária do porquê de eu estar a fazer aquilo, do porquê de eu estar a fazer aquilo. E eu acho que pode haver alguém que esteja a pensar, meu Deus, isto é muito complexo para a minha cabeça. Mas começa por pequenas coisas. Começa por pequenas coisas que para ti façam sentido. E vais fazendo aquilo que faz sentido. Para ti pode não fazer sentido. É só uma dica minha, que resulta, muita gente a utiliza antes de ir trabalhar, antes de sair de casa, porque dá-te aquele boost de energia, faz-te lembrar novamente porque é que tu estás a fazer aquilo, porque é que tens de fazer aquilo. Mas vale o que vale, é uma dica, pode não resultar contigo. Portanto, aplica, porque só aplicando é que tu percebes se dá ou não para ti. Uma terceira dica que eu tenho para ti é uma dica que também é utilizada por muitas pessoas com sucesso em várias áreas, que é tu teres um quadro visível e grande na tua casa, no teu quarto, no teu espelho, atrás da porta do quarto, onde fizer sentido para ti, com os teus objetivos. E algumas ações diárias que te vão levar a ter aquele objetivo. Então, imagina que tu tens uma ação diária em comprar o carro, sei lá, pôr 1 euro por dia de lado. E tu vais lá e checas, olha, hoje já meti o euro, tá. Hoje já meti, tá. Mas naquele dia não pus, não. E tu vais vendo e vais tendo a visão se estás a caminhar para o objetivo que tu queres ter ou não. Quem diz isto diz muitas outras coisas e obviamente que isto pode ser aplicado à grande parte dos objetivos que tu queiras ter. A quarta dica que eu te quero passar é uma dica que para mim também é muito importante, e principalmente enquanto coach, que é tu definires aquilo que eu te tinha dito antes, que é a importância do porquê de tu estás a ter aquele objetivo. Portanto, qual é verdadeiramente a importância dentro de ti, pelo qual, neste caso, por exemplo, eu quero ter um carro. Imagina que o meu objetivo em ter um carro melhor é eu quero ter um carro para os meus filhos. Ou quero ter um carro para transportar alguém que não consigo no meu carro porque é de 2 lugares. Portanto, é muito importante quando tu também tens esta visão, ok, eu quero isto por causa disto. E isso dá-te força, dá-te energia, dá-te também mais uma alavanca para tu ires em frente e para tu fazeres o que tens que fazer. E por último, mas não menos importante, é a dica que eu já te falei anteriormente, que é a dica da mentalização. Então, fazer exercícios de mentalização, se fizer sentido para ti. Há quem tenha até, e se tu lá está, falaste com pessoas que têm grandes resultados na sua vida profissional, quer na vida pessoal, quer na vida profissional, muitos deles vão te dizer que utilizam esta estratégia, que é fazer a prática da mentalização. A prática da mentalização pode ser feita então num género de um exercício meditativo, em que tu fechas os olhos, inspiras, respiras e imaginas aquilo que tu queres ver. Ou então também por exemplo, a partir de um quadro de cortiça, também é utilizado por muita gente, normalmente é um quadro de cortiça, onde tu tens os teus objetivos, os sonhos, há quem faça recortes e cenas assim maradas.
Mas a ideia é que tu tenhas sempre aquele teu objetivo em mente. E uma coisa que eu te quero dizer que é nenhuma destas dicas, se não fizer sentido para ti, simplesmente não utilizes. Eu brinco um bocado com cada exemplo que eu dou, tento passar-te a ideia sempre que, lá está, isto pode resultar para ti ou pode não resultar. Portanto, não tenhas aquele medo de, ai, o que é que ela está a dizer? Ou ai, o que é que ela está a pensar? Porque eu estou-te a passar algumas estratégias que sim, resultam, mas tu fazes aquilo que consideras que é melhor para ti, que te vai trazer os resultados que tu queres ter. E se tu sentes que não precisas de nada disto para ter, então não faças. Mas olha, que eu acredito que se tu não fazes algum destes exercícios, experimenta e tu vais ver, se já tens resultados na tua vida, tu vais ver como os teus resultados vão triplicar, quadriplicar, quintuplicar, eu não sei, mas acredita que vai. Por isso, treino, 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 treino. Definir objetivos e cumpri-los é também uma questão de treino. O nosso cérebro, quando nós somos alguém que normalmente diz que vai fazer alguma coisa e faz, ele acredita sempre. Só quando nós nos treinamos a nós próprios a fazer uma coisa e a não cumprir, a fazer outra coisa e não cumprir, a fazer outra coisa e não cumprir, quase que é como se nós mesmos deixássemos de acreditar em nós. Então isto é uma questão de treino mesmo. E eu estou a falar em coisas simples como, por exemplo, pôr o despertador do telemóvel para tocar às 7h05 e o despertador toca às 7h05, vai snooze, vou dormir, bota mais 10 minutos. É tipo isso. Portanto, a ideia é mesmo que nós, aquilo que nós nos predispomos a fazer é que nós compramos aquilo que nós nos estamos a predispor a fazer. Então eu quero relacionar aquilo que eu te disse, uma das razões pelas quais para mim é muito importante definir objetivos, que é, definir objetivos é uma prova de amor próprio. Tu estás a demonstrar a ti mesma que te amas e que te valorizas e que queres ser aquilo, queres fazer mais, que queres evoluir, que queres atingir coisas. Podem ser só para ti, podem ser para partilhar com a tua família, podem ser para partilhar com os teus amigos. É uma prova muito forte de amor próprio. Portanto, não descures a tua vida, porque estamos a falar da tua vida. Definir objetivos é para ti, não é para mim. Eu defino os meus, tu vais definir os teus. Portanto, não deixes que alguém os defina também por ti. Agarra no papel e na caneta, define aquilo que tu queres. Se a dona ou dono da tua vida. Aplica aquilo que faz sentido para ti. Corre atrás daquilo que tu verdadeiramente queres. Porque se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Desculpa dizer-te, mas é verdade. Se tu não fizeres, ninguém vai fazer por ti. E agora mais uma coisa que eu te quero dar é esta aqui. Tens mesmo que apontar. Os sonhos e os objetivos são para definir e cumprir. Sem pressa, mas sem pausa. Portanto, faz. Tudo aquilo que para ti fizer sentido. E tudo aquilo que tu sabes, porque no fundo tu sabes que te vai trazer o resultado que tu queres. E até ao próximo episódio.